Visita domiciliar. Este é um dos instrumentos de trabalho do assistente social. Esse é o tema da aula de hoje, mas antes, eu sou Regiane Lujan, sou assistente social, perita judicial e vamos falar sobre visita domiciliar. Boa noite, minha gente! Estamos ao vivo para mais uma aula. É uma honra ter vocês aqui, uma alegria para mim estar todas as quintas-feiras gratuitamente dando aulas para vocês. É um prazer poder compartilhar com vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho vivido. Então é uma honra mesmo. Hoje eu recebi uma mensagem muito legal. Não vou me lembrar o nome dela agora, mas falei com ela no final da tarde. Ela disse que está com 43 anos e não tinha estudado ainda, não sabia o que poderia fazer nessa idade, tudo, e disse que se inspirou na minha história, inspirou em mim e começou a fazer serviço social, me acompanha aqui. Então, gente, isso é uma alegria muito grande. Eu sou grata a Deus por cada testemunho que vocês dão, por cada depoimento. Sempre que eu recebo, eu printo lá, posto. Isso alegra muito meu coração e eu sou muito grata por isso, viu? Vocês são demais. Na verdade, se não fosse por vocês, eu não estaria aqui, né? Então, muito obrigada pelo privilégio de poder ter vocês aqui. Quem aí faz muita visita domiciliar, gente? Ah lá, a Gilmara já disse que visitou ontem. Ontem eu fiz também, finalzinho da tarde. A de ontem, olha só que interessante, gente, já começando com experiência. Eu não consegui o telefone do requerente. Não consegui. Do requerente não era nem do requerente, era do requerido, porque era uma ação de alimentos. E eu não consegui porque ele não tem advogado constituído no processo, só tinha o nome dele, o endereço, e eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Aí eu saí do trabalho no final da tarde, falei, vou passar lá. Se ele estiver ótimo, eu peço contato, vejo se a gente agenda um horário, ou vai que ele já me recebe ali na hora, né? E eu arrisquei e fui. E aí, quando eu cheguei lá, ele estava lá, expliquei que eu não gosto de surpresa, eu gosto de marcar, agendar, tudo certinho, né, e tal. Ele falou, não, pode ser agora, imagina, entra, doutora, senta aqui, vamos conversar. E foi ótimo, gente, porque eu não precisei voltar. Mas tem dessas coisas, né, da gente às vezes não conseguir marcar. Bora lá, gente, então, para nossa aula? Nós vamos falar sobre visita domiciliar. No serviço social, né, aqui todos somos assistentes sociais ou estudantes de serviço social, nós sabemos que tem 3 dimensões importantíssimas. Tenho certeza que vocês já ouviram falar na dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Vamos falar um pouquinho sobre uma delas hoje. Estas dimensões são fundamentais para o desenvolvimento do nosso fazer profissional enquanto assistentes sociais. Nós vamos falar um pouquinho sobre hoje um dos instrumentos que está na dimensão técnico-operativa, gente. Nós temos as 3 dimensões. Elas são fundamentais para o nosso fazer profissional, elas não se dissociam, não tem jeito de trabalhar com elas dissociadas, desarticuladas, elas são articuladas entre si, nós precisamos de uma junta com a outra, uma ligada na outra, não dá para separar. Então não adianta falar que na teoria, que na prática a teoria é outra, porque não dá, se estiver fazendo isso está errado. Tá? Então, a dimensão teórico-metodológica tem tudo a ver com a dimensão técnico-operativa, por exemplo, que nós vamos falar de um dos instrumentos hoje, para a gente poder ter um trabalho eficaz e eficiente. E dentro da dimensão técnico-operativa, gente, existem vários instrumentos de trabalho que estão disponíveis para nós utilizarmos como ferramenta, para que a gente possa utilizar, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho durante toda a nossa atuação profissional. Então, dentro da dimensão técnico-operativa, existem ferramentas, são aqueles instrumentos de trabalho que a gente utiliza para desenvolver o nosso trabalho. Então, hoje nós vamos falar sobre um dos instrumentos, um deles, que é a visita domiciliar.
A visita domiciliar, ela é caracterizada pelos nossos teóricos como um instrumento direto. Por que é um instrumento direto? Porque é aquele face a face, é onde eu tenho um contato pessoal, olho no olho com aquela pessoa com quem eu preciso trabalhar, com quem eu vou conversar. Então, a visita domiciliar, ela é um instrumento direto, ou seja, é aquele face a face, onde eu vou ter um contato direto com a pessoa, onde eu vou conhecer a realidade dela, eu vou conversar, eu vou entrevistar, eu vou observar, eu vou acolher, eu vou ter várias técnicas dentro da visita domiciliar. Então, a visita é um instrumento que vai possibilitar a coleta de dados, vai possibilitar conhecer a realidade daquela pessoa, daquela família com que a gente vai trabalhar. Eu sei, gente, olha só, deixa eu já dar até uma adiantada aqui, porque deve ter gente aqui que já tá tudo... Da outra vez que eu tava falando sobre visita domiciliar, eu recebi uma mensagem a respeito de, ai, professora, mudou a nomenclatura, não é mais visita domiciliar. Olha só, eu sei e eu compreendo que ultimamente tem surgido algumas sugestões de alguns autores mais contemporâneos para que seja trocado esse termo visita domiciliar, para que ele seja substituído, tá? Eu entendo, eu sei, já ouvi algumas coisas, tá? Então eu não quero desrespeitar ninguém, é apenas porque é um termo mais comum, é um termo que é mais utilizado, é de fácil entendimento, principalmente para quem está começando. Eu sei que eu tenho muito estudante de serviço social no meu perfil, aqui nas minhas aulas, então é de fácil entendimento, é muito mais conhecido, é mais usual a visita domiciliar, então eu vou, na minha aula, continuar utilizando visita domiciliar, mas você fique à vontade para usar o termo que você achar melhor, dentro da perspectiva daquele autor que você leu, que sugeriu a troca de termo. Então, eu tenho ouvido visita em domicílio, visita social, entrevista domiciliar e a visita domiciliar, que é o termo mais utilizado. Então, continuarei na minha aula utilizando visita domiciliar, com todo respeito a quem utiliza outro termo, tá? Tudo bem até aqui, gente? Estamos entendidos? Antes da gente entrar propriamente na aula de visita contemporânea, por exemplo, eu quero trazer para vocês uma contextualização histórica da visita domiciliar, porque a visita domiciliar ela não é algo novo para o serviço social, né, gente? Na verdade, é um dos instrumentos que a gente mais utiliza desde a gênese do serviço social. Desde o início, desde o início lá da nossa profissão, a gente já utiliza um instrumento da visita domiciliar. Olha, a Mayra disse que me conheceu pelo YouTube. Que bom, obrigada! Que legal! A Ana disse que é formada e está atuando na educação. Parabéns! Muito bom. Tem uma aula sobre educação lá também com a professora Leandra, que nós fizemos há umas 2 semanas. Então, continuamos aqui. Então, a visita domiciliar, ela é um instrumento utilizadíssimo pelo assistente social e pela assistente social. É um instrumento antigo na profissão, só que antes, gente, lá no início da nossa profissão, a visita domiciliar, ela era utilizada, ela era muito usada como um instrumento de controle moral. Ela era utilizada no sentido de fiscalizar o que as famílias, o que os trabalhadores, o que eles faziam fora do horário de trabalho, fora do tempo em que eles estavam ali no seu trabalho. Então, era uma visita domiciliar a fim de fiscalizar, a fim de controlar aquelas pessoas. Era uma visita de cunho fiscalizatório, de invasão de privacidade, de tom policialesco, daquilo que as famílias faziam. Eles queriam controlar o que as famílias faziam fora do horário de trabalho, fora do tempo em que eles estavam ali prestando seu serviço para aquelas empresas, né? Eu aprendi, me lembro que na época da faculdade, a gente aprendeu que os assistentes sociais antigamente, bem desde o início, algumas mulheres eram contratadas pelas empresas na época fordista para fazer o quê? Visitas domiciliar, fiscalizatória, para saber como que os trabalhadores se comportavam fora das fábricas. Como que eles faziam quando eles estavam fora. Era para controlar, na verdade, o que eles faziam com o dinheiro que eles ganhavam,
no trabalho para saber se eles gastavam à toa com bebida, se eles esbanjavam o dinheiro com coisas fúteis, enfim, era um controle. Porque se eles utilizavam o dinheiro de forma inadequada, o que ia acontecer? Ia faltar dinheiro para a família, ia faltar para o sustento, ia faltar para o alimento, e aí eles iam precisar do quê? Que a fábrica, as empresas suprissem essa necessidade de alguma forma. Então, era controlado o que eles faziam, o que eles deixavam de fazer. Para quê? Para a empresa se prevenir de que eles não iriam precisar desta empresa, ou de um empréstimo, ou de um vale, de uma cesta, sei lá, de alguma coisa assim que a empresa pudesse se responsabilizar. Então, na verdade, essas visitas eram de cunho fiscalizatório, para controle das ações das pessoas, dos trabalhadores. Então, assim, por muitos anos, o serviço social carregou esse estigma de que visita é para controle, de que visita é para fiscalizar. Então, assim, ainda existe alguns profissionais que trabalham de forma mais conservadora e fazem essa visita como uma invasão de foro íntimo, de uma invasão de privacidade, invasão de propriedade particular, porque quer chegar a hora que quer entrar a hora que quer olhar onde quer fazer o que quer, e não é bem assim. O nosso trabalho não é dessa forma. Quem manda na residência do usuário é ele. Quem vai dizer se você pode entrar e que hora você pode entrar e que hora você... É ele. Claro que você está dentro do teu horário de trabalho, você precisa ir dentro do horário de trabalho, isso tem que ser comunicado, tem que ser conversado, você não pode chegar lá a hora que quiser. Nem na minha casa, não pode chegar a hora que quer sem avisar, gente, vai encontrar bagunçado, vai encontrar as coisas fora do lugar... Tem que avisar antes, isso é uma forma de respeito, de respeitar o usuário, de respeitar as pessoas. Nós não estamos ali para fiscalizar ninguém. Então a gente precisa tirar esse estigma de que visita domiciliar é para fiscalizar. Então, assim, a gente não pode agir nessa perspectiva de fiscalização. Sabe, a gente fica trazendo à tona ainda aquela coisa antiga daquela percepção coercitiva, fiscalizatória, policialesca. Ninguém quer polícia não, gente, para ir lá fiscalizar o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Nós temos muitas outras coisas. Vocês, estudantes de serviço social que estão me ouvindo, aguenta aí que vocês vão saber tudo que a gente pode fazer numa visita domiciliar sem ser, por exemplo, olhar armário. Eu já ouvi de pessoas, gente, quando eu chego lá na hora da visita, eu falo que eu sou assistente social, eu sou perita, geralmente eu ligo para avisar antes, converso, explico, mas a gente chega, as pessoas ficam assim apavorados. Tem gente, olha, diante dessa luz aqui, tem gente que quando eu chego já querem abrir os armários. Ai, a senhora vai olhar os armários, a geladeira, o fogão? Eu não vim aqui fazer isso não. Eu não sou nenhuma personal organizer para olhar dentro de guarda-roupa, dentro de geladeira, dentro de armário. Não é isso não. E tem, não, doutora, vem cá para a senhora olhar. Eu sei que é o seu trabalho. Eu falei, não é o meu trabalho. Eu não vim aqui fazer isso. Eu vou explicar para vocês o que eu vim aqui fazer. Não olhar a intimidade das pessoas. Teve uma usuária que falou para mim uma vez que ela comunicou o equipamento que o filho dela havia ido embora e ela estava morando sozinha, ela estava sem renda e ela estava precisando ali do benefício eventual, de algumas coisas que ela foi ali procurar no equipamento. E a profissional marcou uma visita e foi lá para conferir se de fato o filho foi embora, se ela estava morando sozinha, quais eram as necessidades dela, mas a mulher falou que a profissional abriu até as gavetas do guarda-roupa, da cômoda, para conferir se de fato não tinha nada do filho nas gavetas. Então, gente, isso não é o trabalho de um assistente social. Nós não estudamos 4 anos da nossa vida numa faculdade para abrir gaveta. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. O nosso código de ética, ele traz que nós temos que abster de posturas policialescas, de comportamento policialesco, fiscalizatório. Nós temos que recusar o autoritarismo. Você fazendo isso, você está demonstrando que você está demonstrando que tem um autoritarismo, você é superior àquela pessoa. Que isso, gente? Nós não podemos agir com discriminação, com preconceito, com juízo de valor. Vou abrir gaveta de pessoas?
maravilhosa. Eu, pelo menos, não aprendi essa matéria na faculdade. Tenho certeza que vocês também não. É isso aqui, ó. Visita domiciliar, um instrumento tão importante, principalmente nos casos de comprovação de baixa renda para acesso de benefício assistencial. Parabéns aos profissionais. Obrigada, fjus.prev. A gente precisa tomar cuidado. A visita domiciliar é um instrumento importantíssimo, mas ele não é de cunho fiscalizatório. Não é para expor a vida de ninguém, não é para a gente fiscalizar ou controlar a vida das pessoas. Correto até aqui? Tudo bem? Aí tem gente que fala assim, ai professora, mas se a pessoa estiver mentindo? Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!